Se Deus te pedisse para fazer algo por Ele, você iria? O que você seria capaz de fazer por Deus? O livro de Isaías não começa como os outros livros proféticos. Muitos desses começam narrando como Deus chamou o profeta para ser o seu porta-voz. Mas Isaías não. Isaías só aparece esse chamado no capítulo 6. E é interessante que no verso 8 diz o seguinte: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A resposta de Isaías ao Senhor, ela é imediata. Ocorreram algumas coisas para que ele fosse tão convicto para aceitar esse chamado de Deus. O primeiro ponto aqui é que ele vê o Senhor no seu trono e logo depois um serafim coloca uma brasa em seus lábios, o purificando de todo o pecado. Veja que Isaías então entende que ele deve fazer aquilo que Deus lhe pediu. Missão dada realmente foi para Isaías, missão cumprida. Se essa história tivesse ocorrido no Novo Testamento, possivelmente Isaías seria chamado de apóstolo, que quer dizer enviado. Entre o capítulo 1 e o capítulo 5 de Isaías, Deus vem dando um panorama geral, as condições que o povo estava vivendo e que Isaías então deveria ser o profeta que resolveria esse problema. Vale destacar que a situação que o povo estava vivendo era de conhecimento de Isaías, o que mostra que ele possivelmente já era um profeta antes desse chamado do capítulo 6. Mas neste momento, no capítulo 6, esse chamado é reafirmado. Pode ser que você já tenha tido um chamado de Deus, e talvez agora Deus esteja reafirmando esse chamado, assim como foi com Isaías. O importante agora é responder como Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E é claro que nos dias de hoje nós já sabemos que o grande chamado de Deus para nós é ir e fazer discípulos de todas as nações. A pergunta é: você iria fazer algo por Deus? Você seria capaz de ir a todos os lugares e fazer discípulos de todas as nações? O importante não é sair de sua casa e mudar de continente para levar uma pessoa ao discipulado. Isso você pode fazer da sua casa, com seu vizinho, com seu amigo de trabalho e até mesmo com as pessoas que Deus coloca em seu caminho para que você possa evangelizar. A missão continua. A missão é de Deus, mas Ele te colocou não apenas para aceitar a missão, mas para cumpri-la. O local escolhido por Deus para reforçar o chamado de Isaías foi em um templo. É interessante que o templo tem um papel fundamental para esse chamado. O templo era um lugar de encorajamento. Jesus, por exemplo, ao curar uma pessoa, pedia para que ela fosse até o templo e se mostrasse para os sacerdotes. O templo, então, se tornava um lugar de encorajamento, de envio, um lugar onde as pessoas poderiam encontrar conforto. Da mesma forma, hoje, nós podemos ir ao templo físico para encontrar o encorajamento, mas o mais importante é vermos o templo espiritual, o templo celestial. Neste, nós vamos ir um dia para viver para sempre com o Senhor. E quando chegarmos lá, não existirá mais pecado ou pecador. E o interessante é que lá nós não vamos evangelizar. Sabe por quê? Porque o evangelismo não é algo que vamos fazer no céu.